Oi, meus amores! Como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. Nós vamos apresentar agora para vocês um texto modelo. Para você que me conhece, Janine, professora de redação. Estou aqui com os especialistas em redação Enem, Joel. Oi, gente, tudo bem? E Sol. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eles vão fazer agora a leitura e comentar também cada parte do texto modelo que nós produzimos para vocês, que já está publicado no nosso site. Combinado? Então, fiquem à vontade com esses dois lindos. Um beijo! Bom, pessoal, então vou começar pela introdução, né? A gente iniciou o texto utilizando, claro, um repertório sociocultural até para nos dar uma base, né, de repertório ao longo do texto, caso você tenha alguma dificuldade de apresentar, né? E também utilizar como estratégia de retomada em algum momento do texto, seguindo, né, um projeto de texto bem eficiente. Então vamos lá, A Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, estabelece objetivos para o desenvolvimento sustentável. Um desses, especificamente o 16º, visa atingir paz, justiça e instituições eficazes. Sob esse prisma, constitui-se um desafio superar a invisibilidade de cidadãos que não possuem registro civil e, portanto, não desfrutam das benesses da cidadania no Brasil odierno. Cabe destaque ressaltar os aspectos relacionados a essa temática. A ausência do reconhecimento desses indivíduos por parte do Estado e, por conseguinte, o contexto de fragilidade do corpo social. Então, como você pode perceber, todas as palavras, né, que estão lá na nossa frase temática, elas são retomadas aqui na nossa introdução. Porque é um ponto que você não pode esquecer, porque o corretor, né, pode correr o risco ali de você tangenciar se você esquece. Exatamente. Ou utilizar as mesmas palavras, né, Joel? Ou por meio de sinônimos. E é importante que o nosso aluno lembre de que você só tangencia o tema quando você não menciona essas palavras. Sim. Ô, professor, eu posso pegar de fato as palavras que estavam no próprio tema? Não que pode, você deve fazer isso, beleza? Então, apresentar o tema de modo completo, na nossa introdução, mencionando as palavras-chave e o mais importante, apresentar a nossa tese. A tese bem específica. O que é a nossa tese, Solange? É o nosso posicionamento. Isso. Qual foi o nosso posicionamento aí nesse texto? A ausência do reconhecimento desses indivíduos por parte do Estado e, por conseguinte, o contexto da fragilidade do corpo social. Então, a nossa tese explícita também já dá base para a nossa estratégia argumentativa. Você, nosso aluno e esperto, já percebeu que a gente vai fazer uma argumentação por contraste, né? Vamos seguir. Vamos trabalhar o quê? Causas e consequências dessa situação. E isso é até interessante que está explícito por meio de conectivos. Sim. Né? Conectivos que indicam causa, consequência, problematização, que auxilia também lá na boa estrutura 4, da competência 4. Agora, vamos passar para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Bora lá? Acho que a gente deve ser mais rápido um pouquinho. Diante desse cenário, deve-se considerar que a circunstância da pessoa sem registro não é efetivamente mapeada pelo governo e, por consequência, ela não usufrui de direitos básicos. Contrastante a isso, essa realidade vai de encontro ao conceito de cidadania cunhado por Hannah Arendt, em que, por definição, consiste na participação do indivíduo na vida pública e, para isso, é necessária a posse de direitos. Frente a esse contexto, cidadãos brasileiros são impossibilitados de lograr, por exemplo, as vantagens oferecidas pelo CadÚnico, programa responsável pela identificação de famílias de baixa renda e pelo direcionamento de assistência social aos beneficiários. É imperiosa, dessa forma, a universalização desse direito. Então, você que é nosso aluno já percebeu que nós construímos um parágrafo padrão. O que é esse parágrafo padrão, né, Sol? A gente pensa que o nosso parágrafo ele funciona como um mini texto. Então, ele tem de ter início, meio e fim. Mais início, conhecido, né, como tópico frasal, detalhamento e né? fechamento do nosso parágrafo. Então, no tópico frasal, nós apresentamos o nosso argumento, que é qual? Que essas pessoas elas não são mapeadas pelo governo e que, consequentemente, elas não têm acesso a direito. Trouxemos o repertório da Hannah Arendt, mas outro repertório, lembrando que
Lá para a nossa competência 2, apenas um repertório mais completo é avaliado, mas como você, nosso aluno, é maravilhoso, com certeza vai trazer mais de um. E aí, nós utilizamos a Hannah Arendt para fazer um contraponto de que o que acontece na teoria dela não é de fato realizado efetivamente na nossa sociedade. Por quê? Demos um exemplo, inclusive, para fundamentar a dificuldade de acesso ao CAD único. Exato. Bacana, Sol? Ótimo. Vamos passar para o desenvolvimento 2, gente? Bora. Bom, gente, então, né, como bem colocado por nós lá na nossa introdução, o nosso segundo parágrafo, obviamente, ele tem que trazer uma consequência aí desse primeiro, porque é essa nossa estratégia argumentativa que está lá na nossa tese, né? Então, olha só. Outrossim, né? Então, a gente começa aí com o conectivo, né? Potencializa-se a circulação de vulnerabilidade pela carência dessa documentação pessoal, como a certidão de nascimento. A título de ilustração, o longa, Narradores de Javé, retrata a narrativa de uma comunidade sem registros, tanto das propriedades quanto dos moradores. Com efeito, estes foram ignorados sob pena de situação de invisibilidade provocada por essa deficiência burocrática. Paralelamente à ficção, essa realidade é observada em território nacional, já que há pessoas em situação de rua ou que habitam em áreas rurais, as quais possuem entraves de acesso a essa documentação, conforme divulgado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Logo, urge reverter esse óbice, né? Então, bacana, né, Joel? Demais. Trazendo aí uma relação com a obra de ficção, né? Garantindo aí mais também repertórios para serem bem avaliados lá na nossa competência 2 e mostrando aí a consequência, né, dessa falta aí de registro. Né? E é interessante mostrar, Solane, que não somente eu posso afirmar que os cidadãos não têm acesso a esses direitos, eu tenho de provar. Sim. E aí, nós fizemos isso por meio de um dado, de uma reflexão que estava até no texto motivador. Ô, professor, 4, né? Eu trouxe vários repertórios ao longo do meu texto. Se eu peguei esse excerto, essa ideia que estava no meu texto motivador e refletir sobre ela, eu vou ser penalizado por isso, Sol? De jeito nenhum. De jeito né? nenhum. Só não pode ser uma cópia literal. Você tem que usar a informação, mas, claro, né, fazendo uma leitura ali diferenciada. Não só copiar o que está lá no texto motivador. Senão aí é cópia e você perde ponto. Né? Vai ter as suas linhas ali desconsideradas, né? Nem vão ser corrigidas. E se for o único repertório que você tenha apresentado no texto, acabou, nota né? limitada ali na Limitada C2. no Mas C2. como nós trouxemos mais repertórios, nós não vamos ter problema. Vamos frente ver a como isso. é que a gente terminou esse texto, Joel? O que Na que falta a gente intervenção. apresentar? A nossa proposta de intervenção. Vamos lá? Bora. Evidencia-se, portanto, a urgência de medidas que visem mitigar o impasse em questão. Dessa forma, cabe aos cartórios de registro civil, responsáveis pela manutenção e pelo fornecimento de importantes registros, a exemplo dos de nascença, criar o projeto Cartório Móvel, o qual atenderá em domicílio as populações mais carentes para regularizar todos os seus documentos de forma gratuita. Isso será feito por meio da realocação de verbas advindas do PIB, Produto Interno Bruto, para a aquisição de veículos e para a contratação de colaboradores dessa atitude interventiva. Feito isso, os indivíduos serão devidamente valorizados pelo Estado e, com a prerrogativa cidadã assegurada, o penúltimo objetivo da Agenda 2030 será verdadeiramente garantido a todos os brasileiros. Bacana demais, né, Solange? A gente apresentar o repertório lá na introdução, trazer para o fechamento do nosso texto, mostrar né? que o nosso texto foi muito bem pensado. Projeto Eu não de trouxe texto, a Agenda 2030 lá na introdução à toa. Ela foi ali linkada Isso. à minha conclusão. E olhem que a nossa proposta de intervenção, ela abarca todas as problemáticas que foram trabalhadas no nosso texto. Sim. E tem todos os itens. E olha que interessante, se você é um aluno criativo, assim como a nossa equipe, qual foi a nossa ação? Criar um projeto de cartório móvel, né? Colocar um carrinho ali praticamente na rua. Bora colocar esses documentos em dia, galera. Então, notem que a nossa proposta tem agente, tem ação, tem detalhamento, tem modo meio. Tem finalidade. Se eu não resolver todas as problemáticas que eu trabalhei, o que provavelmente não aconteceu, eu perco ponto na competência 5? Não. Perco lá na 3. Na 3. Então, na competência 5, lembrem ali de contar todos os itens e de articular sempre a sua intervenção que foi problematizada, assim como nós fizemos. Exatamente. Então é isso, gente. Ficamos por aqui.
Um Tchauzinho. abraço e até breve.